Olá, amados, graça e paz. Mais um dia que vai se finalizando e nos sustentou o Senhor. Ele é fiel, Ele é aqueles que nele depositam a sua confiança jamais serão decepcionados. Ele é fiel, Ele tem feito grandes sinais poderosos no meio de nós. Ele é aquele que governa, o Filho do Deus Altíssimo. Jesus, o Filho do Homem, o Cristo ungido de Deus, o qual nós o seguimos, é aquele que estava na origem, antes mesmo do princípio, do qual nós o seguimos. Ele nos sustenta, ele nos direciona através do seu Espírito Santo, dia após dia. E como ele está nos dizendo por esses dias, bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição por amor do seu nome, né? Aqueles que mantêm sem naufragar na fé, aqueles que perseveram dia após dia segundo as obras de justiça, juntamente com a fé, que caminham juntas, da qual acompanharão a nossa alma para o tribunal de Cristo, daquele dia, daquela hora, que somente o Pai sabe, nem o Filho e nem os anjos que são os ceifeiros, um é o que planta, o outro é o que colhe, sabem, a não ser o Pai. Sabemos que o Filho está organizando tudo, está reinando através do anjo do concerto que prepara o caminho para o Senhor. E assim nós anunciamos a verdade dia após dia, assim como ele nos ensina, como ele disse a alguns dos fariseus que deixaram da sinagoga de seguir os sacerdotes terrenos, e ali ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque o nosso sacerdócio é real, é santo, é do alto. É o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, do qual o rei de Salém não se achou ninguém maior, abençoou o da promessa, a semente de Abraão, do qual nós o seguimos, do qual Abraão, o rei de Sodoma, após ali ele vencer, houve uma proposta, ele disse: lhe dou a fazenda e tu me dá as almas. E ele, longe de mim de dizer que enriqueci através de ti, tudo que eu tenho, o possuidor dos céus e da terra que me deu, nenhuma correia da minha sandália tomei de ti, exceto alguns que ele tomaram. Porque aquele que toma por empréstimo do rei de Sodoma se torna escravo, Jesus nos ensina. Enquanto não pagar o último ceitil, não sairá dali. O próprio Jesus nos ensina: o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas ele disse: vos chamo de amigo, porque tenho-vos compartilhado convosco tudo aquilo que sei do Pai. E assim, além de um irmão, ele é um amigo na diversidade. Aqueles que fazem a sua vontade, aqueles que são obedientes àquilo que o Deus Altíssimo disse: este é meu filho amado, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Como ele sempre nos ensina, nem mesmo os primeiros, que serão os derradeiros, o povo de Israel, alcançou a justiça. Aonde ele ouve o seu lamento: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes vos quis ajuntar debaixo, assim como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, mas vós sois aqueles que matam os profetas e adornam o túmulo dos justos. E assim não alcança, porque
Jesus mesmo disse: de agora em diante não me vereis mais enquanto não receberes aquele que vem em nome do Senhor. E assim nós falamos em nome do Senhor, do qual Jesus disse: ninguém é melhor do que o seu mestre, né? Se ele foi perseguido, foi insultado, foi zombado, nós também com certeza somos, porque ninguém é melhor do que o seu mestre. E nós o seguimos em obediência, como ele mesmo nos ensina: antes de vos odiarem, odiaram a mim. Porque a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más, e a luz expôs as suas más obras. Como ele diz: se eu não tivesse vindo e feito estes sinais, não teria ninguém como condenado, mas como eu vim, e aqueles que não o alcançam estão rumo à condenação. Como ele sempre nos diz, o juízo supremo. Por esta palavra que foi proclamada nos últimos tempos, aqueles que não obedecerem já estáis rumo à condenação. Porque a letra mata, o Espírito vivifica, né? Temos que seguir o Espírito Santo que nos direciona. Doutrinas meramente humanas, as vãs teologias nos ensinam: nem envolveis nos debates. É certo que haveria divergência para que fosse conhecido os escolhidos, mas utilizai a sabedoria do alto para que os dias vão bens e longos nessa terra, e para salvar a vida daqueles que estão rumo à condenação, para a salvação da sua alma, e que eles alcancem a sabedoria, para que estejam sendo usufruir do cuidado do Deus Altíssimo para conosco através do Espírito de Cristo. Ele nos atrai até Cristo, e Cristo disse: aquele que o Pai me der, nenhum de vós se perderá. Sabemos do caso dos discípulos, dos apóstolos, que por perseverarem e serem martirizados, alcançaram a ressurreição excelente. Também sabemos que ele diz que pelo lavar e santificar da sua palavra, todos já estavam purificados, mas nem ele disse: vós já estáis limpos, mas nem todos, porque ele sabia daquele que o havia de o trair. Aquele que cumpriu nas Escrituras o que foi dito por Davi nos Salmos: o meu amigo que comia comigo junto à mesa, compartilhava do meu pão, havia de o trair. E assim se cumpriu nas Escrituras. Porque muitos são os naturais, né, que estão com a pior parte, que por conta de negar a fé, acaba, a Bíblia diz que os ímpios, tudo tem um propósito e um tempo apropriado debaixo do sol, até mesmo os ímpios para o dia do juízo. Deus, na sua imparcialidade, assim como permite alguns terem seu nome escrito no livro da vida, a outros têm o nome riscado, bem como outros que nem têm a oportunidade de ter o seu nome, porque assim como há o céu, também há o inferno. Deus, ele é imparcial, assim como ele permitiu que o homem conhecesse a ciência do bem, ele também permitiu que o conhecesse a ciência do mal, do qual ele usa sempre da imparcialidade. Assim como existe os anjos da luz, existe os anjos das trevas, da quais a Bíblia diz que não é se admirar que homens como nuvens inconstantes, né, que afastaram da pura devoção de Cristo, porque foram enganados, segundo o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Não é de se admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz.
temos que acautelar, temos que ficar vigilantes, temos que examinar dia após dia a nós mesmos, né? Porque através do exercício constante da fé se alcança as virtudes, adicionamos as virtudes à nossa fé. A mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, né? A piedade como fonte de alegria, jamais usar como fonte de lucro, porque aqueles que usam como fonte de lucro estão destituídos da honra, da glória e da imortalidade. Se amoldaram segundo o padrão deste mundo e destituídos estão da sabedoria do alto, pois já não temem mais, que é o princípio da sabedoria, não temem a Deus e nem a Cristo. Estão sujeitando ao próprio ladrão que veio para roubar, matar, destruir, e indo contra Deus. E pode o homem ir contra Deus, né? Agindo ele, ninguém impedirá, porque a porta que ele abre, ninguém fecha, a que ele fecha, ninguém abre. Por isso há mais esperança para aqueles que perseveram sobre a fé, porque são inabaláveis, nem nada se gloriam e depositam a sua confiança naquele que é a nossa pedra angular, da qual nós confiamos. Jesus, o Filho do Homem, Cristo, ungido de Deus, o grande profeta, do qual Deus suscitou, o justificou, e assim todos aqueles que ainda que passem pela primeira morte, estão dormindo em Cristo, estão prontos para alcançar a salvação, a vida eterna, a saber, a segunda morte, aonde alguns subirão para a honra, a glória e a imortalidade, e outros que já estão sepultados, bem aqueles que estiverem caídos, não alcançarão, e ali haverá pranto e ranger de dentes, porque é um fogo ardente, né, da qual há um rio de fogo, enquanto alguns usufruirão o melhor dos céus, com um banquete, né, diante do rei. Ali não haverá mais choro, ali não haverá mais noite, ali não haverá mais morte, ali ele enxugará toda lágrima. Ali é algo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou, aquilo que nós almejamos, aquilo que é eterno. E para isso temos que ficar vigilantes, porque muitas são as ciladas para que a gente venha desviar do caminho. Mas aquele que ouve as advertências do Espírito Santo foge dos atalhos, porque muitos são os caminhos que levam à devassidão, muitos são os caminhos que levam à perdição. Mas nós perseveramos no caminho, na verdade e na vida. Nós entramos pela porta do único bispo e bom pastor de nossas almas, aquele que ouve a sua voz e que é do seu aprisco, né? Ele jamais permite que sejam enganadas as ovelhas do seu aprisco. Nós seguimos o bom pastor. Nós seguimos aquele que nos direciona dia após dia, segundo o seu espírito reto, inabalável, um coração de carne e um espírito reto. O espírito inabalável, anunciando a verdade para aqueles que têm um coração de pedra, venha se arrepender dos seus maus caminhos. Ele tem uma marreta que despedaça toda a dureza do coração, e ele é aquele que restaura o espírito, o renovo, para que persevere segundo a fé. Aonde muitos dos pecadores que tiveram um encontro com ele, ali ele dizia: vá e não peques mais, a tua fé te salvou. Lembrai-vos daquela mulher que ali estava na muralha de Jericó, né, Raabe, que lhe foi imputado pela justiça, por ela crer, pela fé ela creu,
aqui aqueles homens ali estavam, né? E ela creu no agir daquilo que ela ouviu falar dos feitos poderosos do Deus Altíssimo através do Cristo ungido. E ela creu juntamente com a sua família e isso lhe foi imputado como justiça. Ela não ficou em cima do muro, porque aqueles que ficam em cima do muro, grande é a queda e a ruína. É necessário achegar-se a Deus crendo no Deus Altíssimo, crendo que Ele justificou o Filho amado, que o Filho foi enviado, passou pela morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, fez as suas aparições há cerca de 40 dias e ascendeu, né, a ascensão de Cristo e disse, ficai-vos aqui enquanto eu vos envio, o Pai vos envia o Espírito Santo com a ascensão de Cristo, do qual dias de Pentecostes foram vistos como línguas que repartidas como que de fogo, e ali houve um mover sobrenatural, houve arrependimento, houve sinceridade, e a igreja do Senhor ia crescendo unanimemente, num só propósito, numa só fé, num só Espírito, o Espírito inabalável de Cristo, do qual Deus nos atrai até Ele. E assim nós seguimos dia após dia, segundo o Espírito Santo, segundo o Espírito reto e inabalável, com reverência, com temor, que é o princípio da sabedoria, temendo a Deus e a Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, o qual nós o confessamos publicamente todos os dias e nos apresentamos a um coração contrito e arrependido, do qual Ele não despreza, do qual Ele disse, desde que tirei o meu povo do Egito, podereis fazer casa para Deus? Venho morando de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Jesus é aquele que restaurou o tabernáculo, a tenda caída de Davi, do qual ele disse em relação a Jerusalém, quando ali os discípulos veem aquelas construções grandiosas, e ele disse, na verdade não ficará pedra sobre pedra, porque somente aqueles que são pedras espirituais, a unidade da fé, aquela qual as portas do inferno não prevalecerão contra ela, que ficarão de pé, que ficarão prontos para a ressurreição, para a vida eterna. Somos habitação do Deus Altíssimo através do Espírito de Cristo. Tornamos a própria justiça do Deus Altíssimo através de Cristo, julgamos em espírito e em verdade. Expulsamos todos os principados e potestades sobre todo o mundo, aonde nós pisarmos a planta dos pés e aonde nós ligarmos aqui as nossas orações é ligado no alto dos céus, tudo que nós desligarmos aqui é desligado no alto dos céus. E em mais um dia Jesus Cristo continua purificando o templo sobre todo o mundo, continua derrubando a mesa dos cambistas, a cadeira daqueles que vendem pombo, porque está escrito, a casa do meu pai não é casa de comércio, de ladrão, de covios, de salteadores. Está escrito, é casa de oração. Continua purificando o templo sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, a Antártida, a Ásia, a Oceania e a Europa. É o que nós te pedimos em mais um dia, porque em Ti nós depositamos a nossa confiança. O Senhor é aquele que peleja por nós, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Em mais um dia, vigilância, oração, meditando na sua palavra de dia e de noite, porque fiel é aquele que prometeu, do qual ele disse, não se turbe o vosso coração, a casa do meu pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito. E ele é aquele que não permite que nenhum daqueles que amam o seu nome sejam órfãos, ele é aquele que nos buscará, ele é aquele que vem e não tarda, porque estamos vivendo os últimos tempos.
Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.